Bem-vindos ao canal Salmos em Palavras. Hoje, exploraremos a terceira parte do capítulo 13 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 42 ao 52. Reação ao discurso de Paulo e expansão do Evangelho. Tradução. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais sobre esses assuntos no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e gentios convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, que os exortavam a permanecer na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram as multidões, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé responderam corajosamente: era necessário anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas, já que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, voltamo-nos agora para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de alta posição e os homens importantes da cidade. Eles provocaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nesta última parte do capítulo, vemos a reação da comunidade judaica e dos gentios ao discurso de Paulo. Inicialmente, há uma recepção positiva, com muitos judeus e gentios convertidos ao judaísmo, seguindo Paulo e Barnabé e sendo encorajados a permanecer na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reúne para ouvir a mensagem, o que mostra o grande interesse despertado pelo Evangelho. No entanto, a grande afluência de pessoas também gera inveja entre alguns judeus que, ao verem as multidões, começam a contradizer e blasfemar contra Paulo. Em resposta, Paulo e Barnabé declaram que, uma vez que os judeus rejeitam a mensagem, eles se voltarão para os gentios, cumprindo assim a ordem do Senhor de ser luz para os gentios. Essa declaração provoca grande alegria entre os gentios, muitos dos quais acreditam e se convertem, levando a uma expansão significativa do Evangelho naquela região. A oposição dos judeus, no entanto, não se limita a contradições verbais. Eles incitam figuras influentes da cidade a perseguirem Paulo e Barnabé, resultando na expulsão dos apóstolos. Apesar dessa oposição, Paulo e Barnabé seguem para Icônio, sacudindo o pó dos pés em protesto. A prática simbólica de rejeitar aqueles que não aceitam a mensagem. Os discípulos, entretanto, continuam cheios de alegria e do Espírito Santo, indicando que, apesar da perseguição, a missão continua com sucesso e o Espírito Santo sustenta a comunidade de crentes. Obrigado por assistir ao canal Salmos em Palavras. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. Obrigado e fiquem com Deus.